Rubens, bom dia, bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, bom dia, William, Vivian, César e Chico. Bom dia. Muito bom. Bom que você está aqui com a gente, porque tem super a ver com o tema que o Chico vinha trazendo para a gente e trouxe esse relato tão importante pessoal também. E aí o Rubens completa para a gente esse tema, porque tem... que o Rubens traz para a gente hoje, falando do plano de golpe, né, contra a eleição do Lula, que foi também uma tentativa de insurreição militar, né, gestada por militares contra civis, mas que também apontou o dedo para alguns de seus próprios comandantes. Foi isso o que o Rubens escreveu na coluna dele da Pública, com base nas gravações em áudio trocadas entre o general da reserva Mário Fernandes, o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência do governo de Jair Bolsonaro, e o chefe de gabinete dele, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu. Esses áudios, gente, eles sugerem que parte dos 16 generais que compõem o alto comando do Exército resistia a virar a mesa. E levou Vieira a concluir, abrindo aspas aqui, a lição que a gente deu para a esquerda é que o alto comando tem que acabar. Vamos ouvir esse trecho que a gente tem desses áudios, depois o Rubens vai comentar, por favor. Aqui de Preto, 5 não querem, 3 querem muito e os outros, zona de conforto. É isso. Infelizmente. E a lição que a gente deu para a esquerda é que o alto comando ele tem que acabar. Se cria um general de 5 estrelas ou se promove, se mexe na promoção dos generais e só se promove nos próximos 8 anos só um general 4 estrelas, como é nos outros exércitos. Aí acaba essa palhaçada de unanimidade, acaba essa porra. Foi essa aula que a gente deu para eles, infelizmente. Rubens. Bom, esse artigo de opinião que nós publicamos ontem na Agência Pública, na forma de uma coluna, a intenção dele é mostrar, olhar essa situação por uma outra perspectiva. O que me incomodou um pouco foi uma certa unanimidade na imprensa tradicional de dizer que o golpe só ocorreu pela resistência só não ocorreu pela resistência do alto comando. Em parte é verdade. Pelo que vimos, né, o próprio comandante do Exército não aceitava, porém há nuances aí que precisam ser melhor esclarecidas. Então a minha intenção é colocar nessa equação o grande ator faltante, né, que é o Ministério da Defesa. Então o ministro José Múcio aparece pontualmente na imprensa desde a semana passada, apenas com comentários políticos, genéricos, observações, quase sempre defendendo as Forças Armadas, dizendo que tem que separar o CPF do CNPJ, algumas platitudes, eu queria dizer, inúteis nessa altura do campeonato. Então a minha intenção é colocar o ministro José Múcio em foco, porque nós vemos, né, o maior ataque à democracia desde 1985, como bem demonstrou o Chico, uma gravidade extrema, havia uma insurreição que poderia ser transformar num banho de sangue, porque deveria haver reação, inclusive da escolta, né, dessas autoridades, haveria uma reação. Não é nada simples o que estamos vivendo. Porém, José Múcio, né, que eu quero dizer que é muito bem tratado pela imprensa tradicional, ele passa incólume disso tudo como um observador, eu até escrevo, né, um passageiro de trem observando a paisagem. É óbvio que o governo Lula atual tem feito uma contribuição enorme para o esclarecimento da verdade, tanto apoiando, né, os trabalhos da Polícia Federal, isso é inegável. O próprio comando das Forças Armadas tem demonstrado, né, uma certa, vamos dizer assim, participação, colaboração no que estamos vendo. Porém, é muito pouco para a gravidade que vivemos. Então, o artigo ele pretende dizer o seguinte: até o momento, né, Vivian, quase aí uma semana desde as primeiras revelações dessa etapa da investigação, nós não temos uma nota oficial do Ministério da Defesa em defesa da democracia. Nós não temos uma nota do comandante do Exército, do comandante da Marinha, nada. Um silêncio absurdo, né? Eu quero comparar com o que ocorreu em 2020 na Alemanha, quando o Ministério da Defesa anunciou numa entrevista coletiva que estava dissolvendo um batalhão inteiro
por ter detectado a radicalização da extrema-direita dentro desse batalhão. E esse batalhão, ele era onde ele estava? No comando das operações especiais, justamente esse setor de guerra irregular. É um setor treinado para trabalhar nas sombras. É um setor que tem o batalhão de operações psicológicas, que já tratamos aqui. Ou seja, é um setor que ele trabalha para a insurreição, se necessário até. É um setor muito grave da vida militar. E nada aconteceu, né? Nós não sabemos ainda, eu quero deixar bem claro isso, nós não sabemos a dimensão desse plano, não sabemos. O que nós sabemos até o momento é a dimensão no Exército. No Exército. Por quê? Porque quem puxou o fio da meada foi a delação de Mauro Cid a partir de uma prisão feita pela Polícia Federal. Porém, nenhum oficial da Marinha está nos holofotes. E o próprio comandante da Marinha estaria envolvido nisso. Sim. Ninguém da Aeronáutica está sob investigação. Por quê? Porque a polícia chegou até onde deu. Chegou bem, está trabalhando bem, com apoio decisivo do Supremo, mas falta muita coisa. Então, aí entra o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é capaz, por exemplo, de revirar as entranhas desses e-mails que esses oficiais trocaram, os telefones que eles usaram, que são telefones públicos, que são pagos por nós, contribuintes. Ele pode revirar as atas das reuniões desse alto comando, porque, como bem notado pelo historiador Carlos Fico, no dia de ontem, ele mencionou uma coisa muito interessante, né? Então, nas contas desse Vieira, 5 eram contra, 3 a favor e o resto estava na zona de conforto. É a maioria que estava a favor ou supostamente aguardando desenrolar. São 11, então, contra 5. É muito grave. Então, o historiador ele levanta a seguinte pergunta. Ora, então foi debatido internamente? Porque se alguém está neutro, é porque foi debatido. De que forma foi debatido no alto comando? É gravíssima essa cisão dentro do seio do comando do Exército. E nós vemos o ministro José Múcio fazendo comentários políticos. Comentários... Então, o objetivo do artigo é tentar problematizar a narrativa dominante na mídia tradicional de que o alto comando foi um exemplo de democracia.